Olá, membros do canal, mais um pedido de vocês agora para a gente falar do RBRL11, tá certo? Olha, seguindo a mesma linha, vou fazer uma pequena comparação com alguns pares, tá? Eu considero não um dos grandes fundos de logística, não considero ele, eu considero ele dos médio quase grandes. Então vou comparar o resultado dele mais próximo dos médios fundos de logística, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vou começar com a comparação, tá? Começa aqui a comparação LVBI11. LVBI11, se a gente der uma olhada aqui no LVBI11, comportamento de preço, ele subiu 5% de alta, ele subiu 5% de alta no último mês. E se a gente olhar um cenário de 6 meses, ele está com a queda de menos 10%, certo? Ah, ah, então, e se a gente pegar aqui do momento lá de dezembro, que a grande maior baixa de todo mundo foi lá em dezembro, se você pegar de lá até hoje, ele está com a alta de 10%. Então ele tem espaço ainda para dar uma recuperada de mais 10% para recuperar o preço. O LVBI, estou falando do LVBI, e se a gente ainda for entrar mais em detalhes, a gente vê que o PVP dele, que é um outro fato muito importante, está 0,79. E o yield dele, que ele entregou no último mês, está dando aqui cerca de 0,85%. 0,85% ao mês. Essas informações são boas na hora da gente comparar. É importante a gente saber também, em caso do portfólio aqui, a quantidade de imóveis que tem. O LVBI tem 9 imóveis na carteira. Então, acaba sendo um pouco mais diversificado, no caso de saída de um inquilino ou coisa parecida. Então, esse é o LVBI. Olhando o BRCO que no último mês está uma alta de 9%, mais que o LVBI, né? Então a galera já descobriu o LVBI. Nos últimos 6 meses ele está com a queda de menos 6, estão caindo menos que o LVBI. Ele está caindo. Se a gente pegar lá de dezembro, 19 de dezembro aqui da mínima, até hoje, ele já recuperou 10%, então realmente tem pouca coisa para subir ainda, né? É, olhando outros dados, a gente pega que o PVP dele está 0,88, mais caro que o PVP do LVBI, e o dividend yield entregue por ele, opa, 0,86, melhor que o do LVBI. Então ele subiu mais com o LVBI nesse período, está menos descontado, mas está pagando melhor. E o BRCO, que você é membro do canal, você viu que ele está fazendo reserva. E se a gente vê ainda o portfólio, o BRCO tem 12 imóveis. Tem 12 imóveis. Então ele tem mais imóveis ainda que o LVBI. Então, hoje, apesar de estar menos descontado em relação à LVBI, eu ficaria com o BRCO. Mais um médio de logística, fundo médio de logística, a gente tem aqui o TRBL11. TRBL11 a gente já de cara sabe que ele tem um problemão, né? Mas no último mês a gente vê uma alta de 5%, quase 6%, no último mês. Nos últimos 6 meses a gente vê uma queda de 32%, então ele tem muito para retomar, mas ele tem um problema que a gente sabe, né? E lá da mínima dele de dezembro lá até hoje, ele tem uma alta de 8%. Então, ele tem muito para retomar ainda. Porém, a gente sabe que ele tem um problema de 40% da receita dele, que é nos Correios, que a gente ainda tem para resolver. Então, de cara, a gente vai ver os números dele bem melhores. A gente vai ver aqui bem melhores, tipo, o PVP dele está mais descontado de todo mundo, 0,66, mas levando em consideração que 40% é os Correios da receita desse fundo. O dividend yield dele está de 1%, mas ele tem menos imóveis. E o fato de ter menos imóveis faz com que o fundo seja mais concentrado. Ele tem aqui exatos 5 imóveis ainda, e esse galpão em Contagem, ele é mais 40% da receita do fundo. Aqui está dando 0 de inadimplência, mas a informação está errada.
Então o TRBL é o mais descontado, é o que tem maior possibilidade de ter ganho, está pagando dividendo mais alto, porém ele ainda, em uma hora ele vai deixar de pagar esse valor, esses 62 centavos. Que é, o provento dele, até o Correios parar de pagar, 85 caiu para 62. Era 40% tinha que cair, então ele pode cair mais um pouquinho esse provento aqui, de 62 centavos. Então, quem entrar nesse tem que saber. Agora sim chegamos no que a gente quer saber, é o RBRL. O RBRL, no último mês, subiu 8%. Então o RBRL subiu 8%. Menos que o BRCO, mas mais que o LVBI e mais que o TRBL no último mês. Mas se a gente olhar os últimos 6 meses, a gente vê uma queda de 17%. Ele caiu mais que o LVBI e mais que o BRCO. Então ele tem espaço de recuperação grande nisso aí. Olhar o PVP dele está 0,62, mais descontado que todos os outros. Está mais descontado que todos os outros. O provento dele que ele está entregando, 1,13%, mais alto que todos os outros. Então o fundo está mais descontado, está pagando mais. Qual é o problema, Kiko? Por que a cota dele não recupera? Vamos olhar o portfólio? Olha, ele tem um terreno que ele está desenvolvendo, um novo galpão. Ele tem 5 imóveis apenas, então ele é mais concentrado, tanto quanto o TRBL, então pode acontecer um problema igual lá no TRBL. Então ele tem 5 imóveis e 1 em construção, 6 ativos no total. Aí, inclusive, a gente vai olhar o relatório e a gente vai ver se está certo. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê que 28% dele é o RBRP que é dono. 17% dele é o RBRF que é dono. Então, se você somar a RBR com outros fundos, é dono de quase 50% do RBRL. Isso aqui é uma concentração. Que com essa concentração é problema? Você acha que isso é problema, essa concentração, de ter isso tudo aqui de concentração? Eu não acho. Eu não acho que isso seja um problema. Mas vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial dele do mês de janeiro. Ainda não saiu de fevereiro. Então vamos lá, os números do fundo. O fundo tem 5 ativos, mais 1 em desenvolvimento, né? O dividend yield deu 70 centavos, que dá vacância financeira zero, tudo zero. Ele tem uma reserva de 5 centavos ainda por cota, né? O VP 105, bem descontado. Isso aqui é o resumo, de modo geral, pensei que era o DRE, foi mal. Aqui fala o histórico do fundo, eles sempre colocam esse histórico no ARBR, né? Aí os comentários de gestor, com relação à carteira atual de inquilinos, ainda que haja 26% dos contratos de locação do fundo com vencimento esperado para esse ano, todos referente ao galpão Extrema, a equipe possui uma visão positiva de renovação dos contratos. Gente, Extrema é muito bem localizado. E a gente sabe que logística continua bem, né? Exercendo uma postura ativa com conversas com os locatários a fim de estender os prazos contratuais. Em complemento ao fato relevante divulgado em 31 de janeiro, em relação à rescisão antecipada do módulo C1 e C2, espera anunciar em breve a reposição da ocupação do espaço, reforçando a visão de forte demanda do ativo. No referente ao ativo SL Imigrantes, Marinha Lopre, em desenvolvimento, a obra está prevista para ser entregue em setembro. Com esse novo ativo, o portfólio passará a contar com a exposição à Praça de São Bernardo de Campos, uma das mais demandadas pelos locatários pela proximidade com a capital paulista. Olha aí. Com o recebimento de parcelas da transação envolvendo a fração do galpão WTRBR Log, o fundo também está com caixa líquido, não havendo nenhuma pressão. Então ele tem um caixa superior às suas obrigações a prazo. Com os próximos passos, seguiríamos com a amortização antecipada do CRI,
desalavancando o fundo por completo. Então ainda vão findar a alavancagem do fundo. Adicionalmente, a gestão busca extrair valor através de reciclagem de ativos de 2025, porém sem a obrigação de desinvestimentos em um ambiente de mercado desafiador para frente a qualquer compromisso. Olhando para a destinação de capital disponível e decorrente de eventuais vendas, buscaremos com calma a oportunidade de aquisições em praças consolidadas no mercado logístico, com juros elevados e, consequentemente, um aumento do custo de dívidas no mercado em geral. Estamos atentos a pressões vendedoras que possam surgir diante da necessidade de liquidez em tal cenário. Então eles vão esperar, estão com caixa, vão esperar um momento para comprar imóvel de alguém que esteja apertado. Consideramos o cenário de portfólio e reajuste previsto de contratos, temos um primeiro semestre de 2025, uma perspectiva de na casa de 75 centavos por cota. Importante ressaltar que tal direcionamento não se trata de uma garantia de rentabilidade. O fundo distribui um total de tanto, 71 centavos por cota base de fechamento 62. Então, um baita dividend yield que ele está entregando. E ele tem aí um guidance de 73 a 77. Então, vai aumentar a partir do mês que vem o rendimento. Então, aqui o CLI Maria Loprin. O resultado do fundo, a gente vê que em janeiro as locações foi tudo iguais, porque não teve nenhum reajuste. Liquidez está tendo mais dinheiro porque ele está com bastante caixa. Ele ainda recebeu 5 milzinho, 5 reais de FII? É reais? É reais. Aí tá. E a gente vê aqui que ele teve um resultado de 4 milhões e 400 e distribuiu 4 milhões e 700. Mas tem condições de distribuir mais. Olha como é que vem a distribuição. Ele teve não recorrente de venda lá no semestre passado, tá? Que já distribuiu tudo. Aí ele tem uma reserva acumulada de 5 centavos. Teve um resultado de 71, distribuiu 71 e fez reserva ainda. Aqui, como foi o resultado? 75 centavos, distribuiu 71. A composição, a gente vê aqui que ele tem dívida de 45,9 milhões. 45,9 milhões, que são obrigações, 40 milhões são em obrigações que tem, e 5,4 milhões. Então ele tem 45 milhões a pagar. Aí, mas ele tem caixa para isso, para cobrir toda essa. Então ele está desalavancado, pagando mais de 1%, mas o problema é tem só 5 imóveis. Vai ter o terceiro que está vindo aí. Imóveis de qualidade, AAA 3 e 2 são B, que são os de Hortolândia. Esses de Hortolândia são bem localizados, mas não são de qualidade. Zero vacância no fundo ainda, mas tem inquilino que vai sair. Mas eles vão repor facilmente. Estão 66% em Minas Gerais, 34% em São Paulo. 100% contratos típicos. Isso reforça que o aluguel já está de acordo com o mercado, não tem nenhum contrato atípico. IPCA 85%, 15% em GPM. Aqui é questão da receita por classe. A gente tem vencimentos 26% em 2025, acho que é isso que o mercado está preocupado, mas a qualidade dos imóveis, que é tudo num imóvel só de extrema, isso aqui pode ser facilmente realocado. E revisional tem 45% de revisional esse ano. O ante dos contratos é próxima, né? Mas isso é natural de contratos típicos, tá? O setor de atuação dos inquilinos, questão da vacância que está zerada, a receita, já foi melhor a receita aqui, mas hoje está em 5 milhões. Os principais inquilinos, Mercado Livre, Danese, IBM, DHL, FedEx, Caoa, VA, ID Logistics e outros. Os raios até 90 quilômetros de São Paulo. Muito bons os ativos. Muito bom mesmo os ativos. Os piores são de Hortolândia mesmo. Negociação e número de cotistas vem subindo e até maio depois começou a queda de cotistas. O pessoal assustou com a RBRL. Eu acho a RBRL nesse patamar agora extremamente interessante.
não só para ganhar bom dividendos, como também uma possível boa ganho de capital, tá certo? Galera, membros, vou encerrando o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa metodologia de estar comparando um ativo a outros. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.